Todos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor nesse segundo dia de campanha, a Ele toda honra, glória e louvor, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia. Oh, glória, aleluia. Você não vai parar, não vai morrer, nem desistir. Estás ferido, mas ainda és soldado. Se for preciso, te carrego em meus braços. Você não vai parar, não vai morrer, nem desistir. A história tem começo, meio e fim. E sua história não vai terminar assim, vai ter final feliz. Todo soldado traz consigo marcas. Todo soldado traz experiência de quem já lutou. Sei que você pensa em largar as armas ao ver que está cercado e parece que o seu final chegou. Mas Deus não vai deixar você morrer. Na guerra vai mandar reforço. Deus vai mandar reforço pra ti do céu e da terra. Deus vai mandar reforço, vai parar, não vai morrer, nem desistir. Tô ferido, mas ainda é soldado. Se eu preciso, eu carrego em meus braços. Você não vai parar, não vai morrer, nem desistir. Toda a história tem começo, meio e fim. Vai ter final feliz. Oh, glória, aleluia, Jesus. Exaltado seja teu nome, aleluia. Essa depressão não vai te matar. Essa ansiedade não vai te parar. Esse vento forte Deus vai acalmar e vai mandar reforço. Essa depressão não vai te matar. Essa ansiedade não vai te parar. Esse vento forte Deus vai acalmar e vai mandar reforço, 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 reforço pra tua vida, reforço pra tua casa, reforço pro ministério, reforço. Deus vai mandar um reforço, 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 reforço. Deus vai mandar reforço, reforço, reforço. Você não vai parar, não vai morrer, nem desistir. Deus já mandou reforço. Oh, glória, aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia.
Vem cá, senta aqui, me escuta um pouco. Precisamos ter um tempo só pra gente conversar. Já faz muito tempo que eu quero falar de um assunto sério, mas você não quer parar. Do jeito que tá, não dá pra ficar. Diz que não tem tempo para me buscar. De hoje não passa, não podes fugir. Marquei esse encontro e você vai me ouvir. Quero ser prioridade outra vez. Quero ser exclusividade outra vez. Quero ver você chorando aqui, totalmente dependente de mim. Quero ter intimidade outra vez, ser chamado de amigo outra vez. Só eu posso preencher o vazio que existe dentro de você. Do jeito que tá, não dá pra ficar. Diz que não tem tempo para me buscar. De hoje não passa, não podes fugir. Marquei esse encontro e você vai me ouvir. Quero ser prioridade outra vez. Quero ser exclusividade outra vez. Quero ver você chorando aqui, totalmente dependente de mim. Quero ter intimidade outra vez, ser chamado de amigo outra vez. Só eu posso preencher o vazio que existe dentro de você. Meu coração já quis parar, mas eu não deixei. A morte tentou te ceifar, mas eu te livrei. Quando te decepcionar, lá estava eu, através daquele abraço que o amigo te deu. Quantas vezes eu falei através da canção, não desisto de você e nem percebeu. Tô morrendo de saudade do secreto do seu quarto entre você e eu. Ser prioridade outra vez. Quero ser exclusividade outra vez. Quero ver você chorando aqui, totalmente dependente de mim. Quero ser intimidade outra vez, ser chamado de amigo outra vez. Só eu posso preencher o vazio que existe dentro de você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré.
fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Aleluia! Glória a Deus! Naquela praia, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço, em casa de Sião, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o homem ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, e está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar o coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso, triunfante, Deus conosco está. E em Cristo a razão da nossa fé. E um dia voltará. Jesus, oh glória, exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, glória a Deus, em Romanos 12.
Aleluia, exaltado seja o nosso Deus. Vamos ler a palavra de Deus nessa tarde. Sacrifícios vivos. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereça sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom de servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos te agradecendo nessa tarde, mais uma vez, pela tua presença, pelo ânimo, pelo vigor, pela sabedoria, pelos dons, por tudo que o Senhor entregou em nossas mãos, por essa palavra, Senhor, pelo abençoado nosso deitado, nosso levantado, nosso dia hoje, mais uma vez, mais uma tarde aqui na tua presença, pela manhã que me foi dada, com alegria e com saúde. Pai, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelo meu lar, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem me proporcionado, até pelas lutas que o Senhor tem me dado. Obrigada por tudo, obrigada pela minha mãe, pelos meus irmãos, obrigada pelos meus entes queridos. Eu te peço, em nome de Jesus, também já te agradeço e agradeço também por essa palavra que acabamos de ler, porque eu sei que o Senhor fala em nosso coração, cada vez que nós levar a tua palavra, mesmo que seja repetida, o Senhor vai dar nova palavra, vai dar uma nova direção. Te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco. Amém e amém, Senhor. Paulo, ele escreveu essas palavras porque em Roma havia muitas imoralidades, todos os tipos de pecado. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor diz: irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus aqui é que nós não amoldem ao padrão do mundo. Nós não amoldem com o querer do mundo. Aleluia, glória a Deus. Porque o mundo, ele quer que nós aperfeiçoa a ele. Que nós agradeça a ele. Que nós seja como ele. Mas nós vimos para o Senhor para ser diferente. Nós aceitamos o Senhor, ouvimos a voz do Senhor e vimos para a presença dele para não ser mais moldado pelo mundo. Agora nós temos que aceitar ser moldado por Deus. Quando for colocar uma roupa para ir para casa do Senhor, coloca alegre, coloca contente, porque ele te livrou para viver do novo, o novo com ele. Ele te livrou do velho
para estar no novo com Ele. É novas vestes. Vai ser em diante um novo falar, um novo ver. Vai ser novamente um novo em todas as áreas. Com Deus é melhor. Então nós não temos que moldar como o outro e como a outra é. Nós vimos para Jesus para ser diferente do que éramos. Deus, eu sou impaciente, trabalha na minha impaciência. E dê-me paciência porque eu não quero ser como era antes. Deus, eu tinha a boca suja, mas agora eu quero ter a boca livre para te adorar. E para te adorar eu não posso xingar e adorar, porque o Senhor não vai receber. O Senhor não recebe quando nós falamos coisas que não é do querer e do agrado dele, depois vai adorar. Depois vai profetizar, não. Nossa boca tem que jorrar água pura, água verdadeira. O Senhor não quer que nós sejamos como antes, impuros. Mas Ele quer que nós sejamos puros, verdadeiros na presença dEle. Não é dentro da casa dEle, de uma forma, quando vai embora, de outra. Porque quem tem o Espírito Santo molda. É moldado como o Espírito Santo quer. Não é porque nós não estamos indo na casa do Senhor e nós temos que vestir e sair como antes. E fazer como antes. Pensar como antes. E ir a lugar que nós íamos antes. Não. É totalmente diferente. Porque o Senhor não quer que nós sejamos moldados com o padrão do mundo. Tudo que nós vamos viver depois que nós aceitamos Jesus, na volta para o caminho dele, é ser como ele quer que nós sejamos. Perfeitos e agradáveis aos olhos dele. Aleluia, glória a Deus. Santo como ele é. Porque Jesus diz, sejam meus imitadores, seja santo como eu sou. E quantos estão dizendo que não é santos? É porque não segue Jesus. Porque Jesus mesmo disse, seja como eu sou santo. Sejam meus imitadores. Mas quantos não querem ser imitadores de Jesus Cristo? Fala que é discípulo de Jesus, mas não observa o que Jesus dizia. Não anda como Jesus andava. Não fala como Jesus falava. Porque ele disse, sejam meus imitadores. Então nós temos que imitar o Senhor Jesus Cristo. Expulsar como ele expulsava. Jejuar. Orar, consagrar. Como Jesus consagrava e orava. Como Jesus cria. Como Jesus mandou nós crer. E quantos pregam o evangelho, mas não falam de Jesus? Prega o evangelho, mas não ensina como Jesus ensinava. Não quer parecer com Jesus. Não quer ser imitador de Jesus. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Porque aqui está dizendo como a fé que o Senhor nos deu. Se nós não profetiza cura, é porque nós não temos fé para profetizar a cura. Se nós não profetiza milagres, é porque nós não acreditamos que existe milagre. Se nós não prega o perdão, é porque nós não dá o perdão. Aleluia, glória a Deus. Se nós não prega renúncia, é porque nós não tem renunciado. Nós não pega doutrina, é porque nós não tem vivido a doutrina. Porque na palavra do Senhor, sempre que nós lemos, nós vemos falar da sã doutrina. Nós vemos falar da santidade. E quando não prega a santidade, não tem santidade. E muitos que pregam, a maioria não vive a santidade. Aleluia, glória a Deus. É pregar e viver. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Nós temos o dom de profetizar. Nós temos que usar conforme a nossa fé. Se a nossa fé é profetizar, levanta e anda, vai acontecer. Se nossa fé é receba vida, receba o fôlego de vida, vai receber. Receba tantos anos de vida a mais, Deus vai lhe dar. Por quê? Porque cremos, aleluia, glória a Deus. Porque é assim, é como nós cremos que vai acontecer. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se você tem o dom de ensinar, é habilidoso com isso, é porque Deus te deu esse dom. Deus te deu o dom de servir, então sirva. E muitos que têm o dom de servir, que servem, ficam falando mal de quem não serve. Porque fulano e ciclano não tem o mesmo dom. Não tem o mesmo dom de servir. Quem tem vai servir muito bem. Mas quem não tem vai atrapalhar. Aleluia. Se é dar ânimo, que assim faça. Se o Senhor deu o dom de levar a palavra que dê ânimo, é porque é aquele dom que tem. De dar ânimo, não adianta tentar outra palavra que não consegue. Então, é de dar ânimo. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E não por fazer. E não porque está sendo filmado, porque outra pessoa está vendo. Não. Isso é dom. Então, mostre misericórdia e faça com alegria. Havia tanta perseguição, irmãos, em Roma. E pregavam os cristãos e jogavam na arena para os leões comerem. Naquela época. Mas mesmo assim, Paulo não deixava de pregar o evangelho. Paulo não deixava de falar de Jesus. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a tudo que tentava parar. E hoje é do mesmo jeito. Mas nós cedemos. Nós reclamamos. É tudo mais fácil, mas nós não para de reclamar. E muitas das vezes não vai. Debaixo de sol, debaixo de tudo. Em meu perigo, eles não deixavam, por quê? Porque eles faziam com amor. Não fazia para aparecer. Fazia por amor. Como está dizendo aqui a palavra. Faça com amor, faça com zelo. Faça com sabedoria. Não faz porque está olhando. Porque está cheio de gente te observando.
Os 2 olhos lá de cima nunca deixou de nos observar. Mesmo sozinhos, Ele nunca deixou de nos observar, de nos ver. Não, então não faça só quando tiver alguém olhando. Não faça só porque você está sendo exemplo para alguém, não. O maior exemplo foi Jesus Cristo. O que Ele disse. Faça. Tenha de bom ânimo. Porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Sejam meus imitadores. Nós temos que fazer porque nós queremos ser imitador de Jesus Cristo. Nós temos que fazer porque nós ouvimos o Senhor Jesus Cristo, que Ele deixou para nós. Ele nos deu força, Ele nos deu ânimo, Ele nos deu vigor e Ele nos dá força todos os dias, conforme a nossa fé. Então profetiza conforme a tua fé. Faça conforme a tua fé. Contribua conforme a tua fé. Ajude conforme a tua fé. E receba equilíbrio conforme a tua fé. E Deus nos chamou para ir contra o pecado. Nós temos que ser sacrifício vivo do Senhor. É nós que somos o sacrifício vivo. Nós sacrificamos por amor. Nós sacrificamos a carne por amor. Nós sacrificamos o nosso próprio querer por amor ao Senhor. Para retribuir o que Ele fez por nós. Mesmo assim, ao longo da nossa vida, nós não conseguimos fazer tudo que nós devíamos fazer nessa terra. Por amor a Jesus Cristo. Então, vá contra o pecado por amor a Jesus Cristo. Vá contra multidões por amor a Jesus Cristo. Interrompe, passa pela multidão por amor de Jesus Cristo. Ultrapasse a multidão por amor de Jesus Cristo. Faça a obra do Senhor por amor a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui orando e te agradecendo mais uma vez por esta palavra que o Senhor colocou em meu coração, para cada coração nesta tarde. Pai, Filho, Espírito Santo, renova, brinda e guarda. Pai, Filho, Espírito Santo, coloca teus anjos à minha direita, à minha esquerda, Senhor, do meu lado, da minha direita, da minha esquerda, da minha retaguarda, na minha frente. Coloca teus anjos na frente deste irmão, na frente desta irmã, e coloca, Senhor, esse maligno por terra. Ah, Senhor, faça esse maligno cair por terra, porque hoje a queda dele está caindo por terra. Esse maligno, hoje a queda dele vai ser grande, ele já caiu por terra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo, brinda este irmão, brinda esta irmã. Em nome de Jesus, repreende a astúcia cilada do inimigo, repreende o devorador, repreende o consumidor, repreende esse espírito da miséria, esse espírito bagunceiro, bardeneiro, espírito da miséria, de ira, de revolta, de contenda, de prejudicação, de inveja, esse mal, Senhor, que seja cessado. Esse mal está caindo por terra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sai, 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 maligno, a tua queda vai ser grande. Sai em nome de Jesus debaixo dos nossos pés agora. Sai, sai em nome de Jesus debaixo dos nossos pés. Sai, 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 sai em nome de Jesus. Sai, sai, espírito do engano, espírito das trevas, espírito maligno. Em nome de Jesus, tu caiu por terra e está debaixo dos nossos pés. Sai agora da casa deste irmão, desta irmã, dessa família, desse casamento, desse lar, desse cônjuge. Sai, sai, sai da enfermidade, sai deste corpo, sai dessa cabeça, sai deste corpo, sai da planta dos pés, sai, sai, sai em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sai, sai em nome de Jesus. Seja normalizada agora essa pressão, seja normalizada agora essa pressão, os batimentos cardíacos, seja libertos, seja liberta deste mal, dessas intuições malignas. Sai, sai, pensamentos malignos, sai, sai, 7 dardos inflamados, é o que eu te peço, louvo e te agradeço, em nome de Jesus, estão livres e libertos. Amém e amém, Senhor Jesus, a paz do Senhor.